Adriano Magalhães da Nóbrega, conhecido nos meios criminosos como Capitão Adriano, construiu uma das trajetórias mais sórdidas da criminalidade organizada brasileira. Ex-capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele transformou sua posição de autoridade em uma plataforma para atividades criminosas que abalaram as estruturas do Estado fluminense e revelaram conexões perigosas entre crime organizado e poder político. Sua história não é a de um homem levado ao crime pelas circunstâncias ou pela falta de oportunidades, mas sim o relato de alguém que deliberadamente escolheu usar sua posição privilegiada para construir um império criminoso baseado em assassinatos, extorsão e terror. Ingressando na Polícia Militar do Rio de Janeiro em 1996, aos 19 anos, Adriano rapidamente demonstrou que via na corporação não uma oportunidade de servir à sociedade, mas uma chance de construir poder e influência para fins próprios. Em 2000, ele concluiu o prestigioso curso de Operações Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, unidade de elite conhecida por suas ações em favelas e territórios controlados pelo crime organizado. Era uma posição que exigia responsabilidade, ética e compromisso com a lei, mas Adriano perverteu completamente esses valores fundamentais. Já nos primeiros anos de carreira, sua conduta revelava sinais preocupantes de desvio de caráter. Enquanto deveria proteger a população, Adriano começou a usar sua posição e treinamento militar para atividades completamente opostas à função policial. Em 2003, Jair Bolsonaro, então deputado federal, chegou a homenageá-lo na Câmara dos Deputados por supostos serviços relevantes à sociedade. Uma ironia grotesca, considerando o que já estava sendo investigado sobre suas atividades. A situação tornou-se ainda mais absurda em 2005, quando Adriano recebeu a Medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, concedida por indicação de Flávio Bolsonaro, então deputado estadual. O que torna essa condecoração particularmente revoltante é que Adriano estava preso na época sob acusação de homicídio. Mesmo sendo posteriormente absolvido, o fato de estar recebendo honrarias enquanto enfrentava acusações tão graves demonstra o nível de proteção política que já desfrutava e como conseguiu perverter o sistema em seu favor. Durante sua permanência na Polícia Militar, que durou até 2014, Adriano acumulou um histórico assustador de violações dos direitos humanos e da lei. Entre 2006 e 2009, ele foi acusado de pelo menos 8 homicídios cometidos a mando de José Luiz de Barros Lopes, conhecido como Zé Personal, um contraventor ligado ao jogo do bicho. Esses não eram crimes passionais ou situações de legítima defesa, mas execuções calculadas e frias, demonstrando como Adriano havia se tornado um assassino profissional que usava seu treinamento policial para eliminar pessoas por dinheiro. As acusações contra ele incluíam práticas de tortura e execuções extrajudiciais, métodos brutais que revelavam não apenas sua falta de escrúpulos, mas também seu prazer sádico em causar sofrimento. Adriano participava de invasões ilegais, mortes suspeitas e mantinha conexões estreitas com criminosos conhecidos, transformando sua função de policial em uma farsa completa. Ele não estava lutando contra o crime organizado. Ele era o crime organizado disfarçado de autoridade. Durante esse período, sua atuação revelava um padrão claro de comportamento criminoso sistemático. Adriano não se limitava a atos isolados de corrupção ou pequenos desvios de conduta, mas havia construído uma verdadeira rede de atividades ilícitas que incluía desde assassinatos por encomenda até esquemas de extorsão e controle territorial. Sua posição na Polícia Militar lhe dava acesso a informações privilegiadas, armamento pesado e, principalmente, a aparência de legitimidade que facilitava suas operações criminosas.
O que torna o caso de Adriano ainda mais grave é que ele não estava agindo sozinho ou de forma desesperada por necessidades financeiras. Como capitão da PM, ele tinha uma carreira estável, salário digno e reconhecimento profissional. Sua escolha pelo crime não foi motivada pela pobreza ou pela falta de alternativas, mas pela ganância pura e simples e pela sede de poder que o salário e a posição legal não conseguiam satisfazer. Ele deliberadamente escolheu trair a confiança depositada nele pela sociedade e usar suas habilidades para causar dano. Em 2014, finalmente, sua farsa chegou ao fim quando foi expulso da polícia militar por envolvimento com jogos ilegais e milícias. Mas essa expulsão, longe de representar o fim de sua carreira criminosa, marcou apenas o início de uma nova fase ainda mais perigosa. Livre das últimas amarras institucionais que ainda o limitavam, Adriano pôde finalmente dedicar-se integralmente ao que já vinha fazendo há anos: liderar uma organização criminosa especializada em morte e terror. Após deixar a PM, Adriano assumiu oficialmente o comando do que ficou conhecido como Escritório do Crime, uma milícia formada por ex-policiais e militares que já operava desde meados dos anos 2000. Essa organização criminosa tinha raízes profundas nos esquadrões da morte que atuaram durante a ditadura militar brasileira entre 1964 e 1985, representando uma continuidade histórica da violência institucionalizada que Adriano abraçou com entusiasmo. O Escritório do Crime, sob a liderança de Adriano, controlava territórios estratégicos como Rio das Pedras e Muzema, no Rio de Janeiro, impondo verdadeiros monopólios sobre serviços essenciais. Eles controlavam o fornecimento de gás, internet, TV a cabo, serviços de transporte e até mesmo construções ilegais, cobrando taxas de proteção de comerciantes e moradores aterrorizados. Qualquer um que ousasse desafiar esse sistema ou procurar alternativas enfrentava ameaças, violência e, em casos extremos, a morte. Mas o aspecto mais chocante das atividades do grupo era o serviço de assassinatos por encomenda, onde Adriano havia estabelecido uma verdadeira tabela de preços para tirar vidas humanas. Os valores chegavam a 1,5 milhões por vítima, dependendo da importância ou dificuldade do alvo. Esse não era um negócio ocasional ou desesperado, mas uma operação comercial fria e calculada, onde a vida humana havia se tornado apenas uma mercadoria com preço determinado pela demanda do mercado. Sob a liderança de Adriano, o Escritório do Crime tornou-se uma das milícias mais poderosas do Rio de Janeiro, controlando cerca de 57% da área metropolitana e afetando diretamente a vida de 3,7 milhões de pessoas. Esse controle territorial representava muito mais do que simples domínio geográfico. Significava o estabelecimento de um Estado paralelo, onde as leis da República não valiam e onde Adriano e seus comparsas eram os únicos que ditavam as regras. A organização contava com membros altamente especializados e igualmente desprezíveis. Rony Lessa, ex-sargento da PM e atirador especialista, seria mais tarde acusado de ser o executor do assassinato da vereadora Marielle Franco. Elcio de Queiroz, também ex-PM, atuava como motorista nas operações mais sensíveis. Leonardo Gouveia da Silva, conhecido como MAD, eventualmente assumiria a liderança após a morte de Adriano, sendo preso em 2020. Edmilson Gomes Menezes, o Macaquinho, controlava territórios no norte e oeste do Rio até ser capturado em 2021. Esses homens, todos com passagem pelas forças de segurança, haviam escolhido usar seu treinamento e conhecimento para aterrorizar a população que deveriam proteger. Não eram vítimas de um sistema falho ou de falta de oportunidades. Eram criminosos que deliberadamente escolheram o caminho da violência e da ilegalidade para enriquecimento próprio e satisfação de impulsos sádicos.
O grupo não se limitava às atividades tradicionais de extorsão e assassinato. Sob a liderança empreendedora de Adriano, expandiram para a mineração ilegal, roubo de petróleo e construções irregulares. Foi justamente uma dessas construções criminosas que resultou no desabamento em Muzema, em 2019, matando pelo menos 4 pessoas inocentes. Essas mortes não foram acidentes ou negligência, mas consequência direta da ganância de Adriano e seus comparsas, que priorizaram lucros criminosos sobre a segurança e a vida humana. As conexões de Adriano com a família Bolsonaro revelam outro aspecto perturbador de sua trajetória criminosa: sua habilidade de cultivar proteção política para suas atividades ilícitas. Flávio Bolsonaro empregou tanto a mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães, quanto sua ex-esposa, Daniele Mendonça da Costa, em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, entre 2007 e 2018. Essas mulheres foram posteriormente identificadas como funcionárias fantasmas, no esquema de rachadinha, onde salários públicos eram desviados para fins pessoais. As investigações revelaram que Adriano se beneficiou diretamente desses recursos desviados, com transferências de mais de 400 mil dólares, passando por Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro e figura central no escândalo. Queiroz, que mantinha relações próximas com Adriano, operava um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro através de lojas de chocolate e transações imobiliárias. O apoio político que Adriano recebia não era casual ou baseado em engano. Jair Bolsonaro o defendeu publicamente em múltiplas ocasiões, chegando a chamá-lo de herói em 2005 e, posteriormente, criticando sua morte como uma possível execução. Essa defesa não pode ser explicada como ignorância sobre as atividades de Adriano, pois suas ligações com o crime organizado eram amplamente conhecidas nos meios policiais e políticos. Em 2019, o então Ministério da Justiça, sob comando de Sérgio Moro, tomou uma decisão escandalosa que revelou ainda mais sobre o nível de proteção política que Adriano desfrutava. Sua remoção da lista dos procurados mais perigosos do país, apesar de sua extensa ficha criminal e das graves acusações que pesavam contra ele. Essa decisão não pode ser explicada como erro técnico ou revisão de evidências, mas como interferência política direta para proteger um criminoso que possuía informações comprometedoras sobre figuras poderosas. Há evidências de que o Palácio do Planalto ofereceu cargos em troca da morte de Adriano, conforme revelam áudios divulgados em 2022 por sua própria irmã. Esses áudios sugerem que Adriano havia se tornado um estorvo político para seus antigos protetores, que preferiam vê-lo morto a correndo o risco de que ele revelasse detalhes sobre conexões criminosas em eventuais delações ou depoimentos. A transformação de Adriano de protegido em alvo demonstra como o mundo do crime organizado funciona. Lealdades são temporárias e descartáveis quando se tornam inconvenientes. O Ministério Público do Rio de Janeiro investigou essas ligações suspeitas entre Adriano e os Bolsonaro, mas enfrentou negativas sistemáticas e alegações de perseguição política. Essa postura defensiva, longe de demonstrar inocência, revelava o desespero de quem sabia que a verdade sobre essas conexões poderia destruir carreiras políticas construídas sobre fundações podres. Entre os crimes mais graves atribuídos a Adriano está sua suspeita participação como mandante intelectual do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018. Esse crime chocou o Brasil e o mundo não apenas pela brutalidade, mas pelo que representava. O assassinato covarde de uma vereadora que dedicava sua vida a denunciar exatamente o tipo de violência e corrupção que Adriano representava. Marielle era tudo o que Adriano desprezava:
uma mulher negra da favela que havia conseguido chegar ao poder através do estudo e do trabalho honesto e que usava sua posição para defender os mais vulneráveis contra predadores como ele. As investigações apontam que o escritório do crime, sob comando de Adriano, executou o assassinato utilizando Rony Lessa como atirador e Elcio de Queiroz como motorista, ambos presos em 2019. A execução foi planejada com precisão militar, utilizando conhecimento e equipamentos que só alguém com treinamento policial especializado poderia ter. O crime não foi passional nem casual, mas uma operação calculada para silenciar uma voz que incomodava os negócios sujos da milícia. Os investigadores trabalham com a hipótese de que Adriano ordenou o assassinato por aproximadamente $1 milhão, tratando a vida de Marielle como mais uma mercadoria em seu catálogo macabro de serviços criminosos. A motivação teria sido a oposição política de Marielle às milícias e sua atuação incansável para denunciar seus crimes e proteger as comunidades que elas aterrorizavam. Para Adriano, Marielle representava uma ameaça aos seus negócios e precisava ser eliminada. A viúva de Adriano, em proposta de delação apresentada em 2021, afirmou que o caso Marielle mudou completamente a vida da família e indicou possíveis mandantes do crime, embora os detalhes não tenham sido divulgados publicamente. Essa delação frustrada representa mais uma oportunidade perdida de esclarecer completamente as circunstâncias e responsabilidades pelo assassinato mais emblemático da violência política brasileira recente, a morte de Adriano, ocorrida em 9 de fevereiro de 2020, na cidade de Esplanada, na Bahia, é cercada de controvérsias que revelam mais sobre o caráter podre do sistema que o protegia. Oficialmente, ele foi morto durante uma operação policial, com os agentes alegando que ele resistiu à prisão, abrindo fogo contra as forças de segurança. No entanto, laudos de autópsia divulgados em 2024 mostram evidências de tiros disparados a curta distância, reforçando as suspeitas de que se tratou de uma execução sumária ou queima de arquivo. Adriano estava escondido na propriedade de Gilcinho de Dedé, vereador do PSL, que na época era o partido de Jair Bolsonaro. Essa não foi uma coincidência, mas mais uma demonstração das extensas redes de proteção política que Adriano havia construído ao longo de sua carreira criminosa. Mesmo foragido e procurado pela justiça, ele ainda conseguia encontrar abrigo entre figuras políticas que compartilhavam seus valores distorcidos. No momento de sua morte, foram encontrados com Adriano 13 celulares e 7 chips, um arsenal de informações digitais que poderia esclarecer não apenas suas próprias atividades criminosas, mas também as conexões com políticos, empresários e outros criminosos. O conteúdo desses dispositivos nunca foi completamente divulgado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, levantando suspeitas sobre possível supressão de evidências que poderiam comprometer figuras poderosas. A presença de Eduardo Bolsonaro na Bahia no dia da morte de Adriano alimentou ainda mais especulações sobre a natureza real da operação. Familiares de Marielle Franco e opositores políticos veem a morte como uma obstrução deliberada da justiça, eliminando o principal suspeito de ser mandante do assassinato da vereadora. Por outro lado, aliados dos Bolsonaro alegam que foi uma execução para impedir que Adriano revelasse detalhes sobre esquemas de corrupção como as rachadinhas. Independentemente das circunstâncias exatas de sua morte, o fato é que Adriano levou para o túmulo segredos que poderiam esclarecer crimes graves e conexões criminosas que afetaram profundamente a política brasileira. Sua morte representa não o fim da justiça sendo feita, mas o triunfo da impunidade e da proteção aos poderosos que se beneficiaram de suas atividades criminosas.
A trajetória de Adriano da Nóbrega serve como um estudo de caso perfeito sobre como indivíduos sem caráter podem perverter instituições democráticas para fins criminosos. Ele não foi vítima de circunstâncias adversas ou falta de oportunidades. Pelo contrário, ele teve todas as chances de servir honoravelmente à sociedade. Recebeu treinamento especializado, reconhecimento profissional e proteção política. Escolheu deliberadamente usar tudo isso para causar dano, espalhar terror e enriquecer através do sofrimento alheio. Sua habilidade de cultivar conexões políticas não demonstra inteligência ou carisma, mas revela a corrupção sistêmica que permite que criminosos encontrem proteção entre aqueles que deveriam combatê-los. As condecorações que recebeu, as homenagens que lhe foram prestadas e a proteção política que desfrutou representam falhas gravíssimas do sistema democrático, que permitiu que um predador se disfarçasse de protetor. O legado de Adriano não é de um anti-herói romântico ou de uma figura complexa com motivações compreensíveis. Ele foi simplesmente um criminoso cruel e calculista que usou sua posição privilegiada para construir um império baseado em morte e terror. Cada vida que ele tirou, cada família que ele destroçou, cada comunidade que ele aterrorizou foi resultado direto de suas escolhas conscientes e deliberadas. As milícias que ele ajudou a organizar e liderar continuam operando no Rio de Janeiro, perpetuando o ciclo de violência que ele ajudou a institucionalizar. O escritório do crime, mesmo após sua morte, mantém influência sobre territórios e populações, demonstrando que o mal que ele plantou continua germinando. Suas ações não afetaram apenas suas vítimas diretas, mas criaram um legado de terror que continua impactando milhões de pessoas. Recentemente, mesmo após sua morte, o nome de Adriano continua aparecendo em discussões políticas nas redes sociais, especialmente no X, antigo Twitter, onde é citado como símbolo das conexões entre crime organizado e poder político. Postagens de 2025 o mencionam em contextos de corrupção, rachadinhas e milícias, usando sua figura para criticar a família Bolsonaro e denunciar a persistência dessas ligações perigosas na política brasileira. Essas menções não representam novos desenvolvimentos em seu caso, mas demonstram como sua trajetória criminosa se tornou um símbolo duradouro da corrupção e da violência que podem emergir quando indivíduos sem escrúpulos conseguem infiltrar-se nas instituições democráticas. Adriano se tornou uma referência inevitável em discussões sobre a necessidade de combater conexões entre política e crime organizado. O caso de Adriano da Nóbrega representa um dos exemplos mais claros do entrelaçamento perigoso entre forças de segurança corruptas, milícias e proteção política no Brasil contemporâneo. Sua morte deixou questões em aberto, especialmente sobre o assassinato de Marielle Franco e os esquemas de rachadinha, mas isso não diminui a clareza sobre sua culpabilidade pelos crimes que cometeu ao longo de décadas. As investigações conduzidas por instituições como o Ministério Público do Rio de Janeiro, combinadas com reportagens de veículos respeitados como BBC, Folha de S. Paulo e Insight Crime fornecem um retrato consistente de um homem que escolheu deliberadamente o caminho do crime organizado. As tentativas de alguns setores políticos de vitimizá-lo ou apresentar sua morte como injusta representam uma inversão grotesca dos valores morais, ignorando completamente o sofrimento que ele causou a milhares de pessoas inocentes. Adriano da Nóbrega não merece compaixão, compreensão ou justificativas para seus atos. Ele merece ser lembrado pelo que realmente foi, um criminoso cruel e calculista que traiu a confiança da sociedade, perverteu instituições democráticas e construiu um império de terror baseado na morte e no sofrimento alheio.
Sua trajetória serve como aviso sobre os perigos de permitir que indivíduos sem caráter infiltrem-se nas forças de segurança e construam conexões com o poder político. A única maneira adequada de honrar suas vítimas é garantir que casos como o dele nunca mais se repitam, fortalecendo instituições democráticas e combatendo implacavelmente a corrupção e a impunidade que permitiram que ele operasse por tanto tempo. O caso Adriano da Nóbrega representa um dos capítulos mais sombrios da criminalidade organizada brasileira, não apenas pelos crimes hediondos que cometeu, mas pelo que revela sobre as falhas estruturais que permitiram que um predador operasse dentro das instituições que deveriam proteger a sociedade. Sua trajetória criminosa não pode ser compreendida como produto de determinismo social, pobreza ou falta de oportunidades, mas como resultado de escolhas conscientes e deliberadas de um indivíduo que optou por usar seus privilégios e posição de autoridade para semear terror e destruição. A análise detalhada de sua vida revela um padrão consistente de comportamento que desmente qualquer tentativa de justificar seus atos através de circunstâncias atenuantes. Adriano não era um jovem desorientado que se perdeu no caminho ou um policial que gradualmente se corrompeu devido às pressões do sistema. Desde os primeiros anos de sua carreira na Polícia Militar, ele demonstrou uma propensão deliberada para a violência e a ilegalidade, usando sistematicamente sua posição para benefício próprio e para satisfazer impulsos sádicos de poder sobre outros seres humanos. O fato de ter ingressado no BOPE, uma das unidades mais prestigiadas e bem treinadas da segurança pública brasileira, torna suas escolhas ainda mais reprováveis. Ele recebeu treinamento de elite, recursos públicos significativos foram investidos em sua formação, e ele teve acesso a conhecimentos e habilidades que poderiam ter sido usados para proteger vidas e combater o crime organizado. Em vez disso, escolheu perverter completamente essa formação, transformando-se no próprio tipo de criminoso que deveria combater. As condecorações que recebeu, incluindo a Medalha Tiradentes em 2005, representam não apenas falhas individuais de avaliação, mas sintomas de uma cultura de complacência e proteção que permitiu que suas atividades criminosas fossem não apenas toleradas, mas até mesmo celebradas. O fato de ter sido condecorado enquanto estava preso sob acusação de homicídio demonstra um nível de cinismo e corrupção institucional que vai muito além de erros isolados ou falta de informação. Sua habilidade de cultivar conexões políticas com figuras como Jair e Flávio Bolsonaro não deve ser vista como evidência de carisma ou inteligência, mas como demonstração de como criminosos experientes conseguem identificar e explorar políticos corruptos ou moralmente flexíveis. Adriano não foi vítima de manipulação política. Ele foi um manipulador ativo que soube usar informações comprometedoras e serviços criminosos para construir uma rede de proteção que o manteve operando por décadas. O esquema de rachadinhas, no qual familiares de Adriano foram empregados como funcionários fantasmas, revela a sofisticação de suas operações criminosas. Ele não estava apenas cometendo crimes de rua ou atos isolados de violência, mas havia construído um sistema complexo de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos que demonstra planejamento de longo prazo e conhecimento detalhado sobre como explorar vulnerabilidades do sistema político brasileiro. Sua ascensão ao comando do escritório do crime representa o ápice de uma carreira criminosa que começou dentro das forças de segurança e evoluiu para algo muito mais perigoso: a criação de um Estado paralelo, baseado exclusivamente na força, no terror e na exploração econômica de populações vulneráveis. O controle que exercia sobre 57% da área metropolitana do Rio de Janeiro, afetando 3,7 milhões de pessoas,
não foi conquistado através de liderança legítima ou apoio popular, mas através de ameaças sistemáticas, assassinatos seletivos e a imposição de um regime de terror que transformou comunidades inteiras em prisioneiras de seus próprios bairros. O sistema de cobrança de taxas de proteção e o monopólio sobre serviços essenciais como gás, internet e transporte representam a perversão completa do conceito de autoridade pública. Adriano e sua organização não ofereciam proteção real ou serviços de qualidade. Eles criavam artificialmente situações de perigo e escassez, para depois se apresentarem como salvadores, cobrando caro por resolver problemas que eles mesmos haviam criado. A operação de assassinatos por encomenda, com valores chegando a 1,5 milhão por vítima, revela o nível de desumanização completa que Adriano havia alcançado. Para ele, vidas humanas eram simplesmente mercadorias com preços determinados pelo mercado. Não havia considerações morais, éticas ou mesmo pragmáticas sobre as consequências de seus atos. Apenas cálculos frios sobre lucro e conveniência. Essa comodificação da vida humana representa uma das formas mais puras de mal que podem existir em uma sociedade civilizada. Sua suspeita participação no assassinato de Marielle Franco adiciona uma dimensão particularmente revoltante ao seu perfil criminoso. Marielle representava tudo o que Adriano desprezava. Uma mulher negra, da favela, que havia conseguido ascender socialmente através do estudo e do trabalho honesto, e que dedicava sua vida política a denunciar exatamente o tipo de crimes que ele cometia. O contraste entre os dois não poderia ser maior. De um lado, uma defensora dos direitos humanos que usava sua posição para proteger os vulneráveis. Do outro, um predador que usava sua autoridade para explorá-los e eliminá-los. O assassinato de Marielle, se confirmada a participação de Adriano, não foi apenas mais um crime em sua extensa ficha, mas um ataque direto aos fundamentos da democracia brasileira. Ao eliminar uma vereadora eleita que incomodava seus negócios, Adriano estava enviando uma mensagem clara para toda a sociedade. Ninguém estava seguro se ousasse desafiá-lo, nem mesmo representantes eleitos democraticamente. Esse tipo de terrorismo político representa uma das formas mais graves de ataque às instituições democráticas. As circunstâncias controvertidas de sua morte em 2020 levantam questões importantes sobre justiça e impunidade no Brasil. Se foi executado para silenciá-lo, isso representa uma grave violação do devido processo legal e uma perda irreparável para as investigações sobre seus crimes. Se resistiu à prisão e foi morto em confronto, isso demonstra que ele preferiu a morte a enfrentar as consequências de seus atos, revelando covardia fundamental diante da justiça que tanto evitou durante a vida. Os 13 celulares e 7 chips encontrados com ele no momento da morte representam um tesouro de informações que poderia esclarecer não apenas seus próprios crimes, mas toda a rede de conexões criminosas e políticas que construiu ao longo de décadas. O fato de que o conteúdo completo desses dispositivos nunca foi divulgado sugere que havia informações comprometedoras sobre figuras poderosas que preferem manter certos segredos enterrados junto com Adriano. A continuidade das operações do escritório do crime após sua morte demonstra que o mal que ele institucionalizou transcendeu sua pessoa. Ele não foi apenas um criminoso individual, mas um arquiteto de sistemas de opressão que continuam funcionando mesmo sem sua presença direta. Seus sucessores, como Leonardo Gouveia da Silva e Edmilson Gomes Menezes, mantiveram os mesmos métodos brutais e a mesma estrutura organizacional, provando que Adriano havia criado uma máquina de terror que se tornou autônoma. Esse legado institucional é talvez o aspecto mais preocupante de toda sua trajetória. Crimes individuais, por mais graves que sejam, podem ser punidos e suas consequências mitigadas.
Mas sistemas criminosos institucionalizados criam dinâmicas próprias que persistem independentemente de seus criadores originais. Adriano não apenas cometeu crimes, ele criou estruturas criminosas que continuam vitimizando pessoas anos após sua morte. A persistência de seu nome nas discussões políticas contemporâneas, especialmente em redes sociais como o Twitter, demonstra como sua figura se tornou um símbolo duradouro das conexões perigosas entre crime organizado e poder político no Brasil. Mesmo morto, ele continua sendo usado como exemplo das falhas sistêmicas que permitem que criminosos encontrem proteção política e operem com impunidade por décadas. Essas menções não representam tentativas de reabilitação de sua imagem ou questionamentos sobre sua culpabilidade, mas servem como lembretes constantes da necessidade de vigilância democrática permanente. O caso Adriano se tornou uma referência obrigatória em discussões sobre reforma das forças de segurança, combate à corrupção política e fortalecimento das instituições democráticas. A análise de sua trajetória também revela padrões que podem ajudar a identificar e prevenir casos similares no futuro. Criminosos como Adriano não surgem do nada. Eles deixam rastros, demonstram comportamentos problemáticos desde cedo e geralmente operam através de redes de cumplicidade que podem ser identificadas e desarticuladas se houver vontade política e institucional para fazê-lo. Sua capacidade de operar por décadas dentro e fora das forças de segurança não foi resultado de habilidades excepcionais ou sorte extraordinária, mas de falhas sistêmicas na supervisão, accountability e transparência das instituições públicas. Cada promoção que recebeu, cada condecoração que lhe foi concedida, cada operação criminal que conduziu sem consequências representava uma oportunidade perdida de interromper sua carreira criminosa antes que ela causasse ainda mais danos. O papel da mídia investigativa na exposição de seus crimes merece reconhecimento especial. Veículos como BBC Brasil, Folha de São Paulo, O Globo e organizações especializadas como Insight Crime desempenharam um papel fundamental em documentar suas atividades e conexões, muitas vezes enfrentando riscos significativos para trazer a verdade à luz. Sem esse trabalho jornalístico corajoso e persistente, muito do que sabemos sobre Adriano ainda estaria oculto. A resposta da sociedade civil, especialmente através de organizações de direitos humanos e movimentos sociais, também foi crucial para manter pressão sobre autoridades e impedir que o caso fosse arquivado ou esquecido. Grupos como o Instituto Marielle Franco continuam lutando por justiça e transparência, demonstrando que a sociedade organizada pode ser uma força poderosa contra a impunidade. Entretanto, é fundamental reconhecer que a responsabilidade última por todos os crimes atribuídos a Adriano recai exclusivamente sobre ele próprio. Embora sistemas e instituições tenham falhado em detê-lo, isso não diminui sua culpabilidade individual ou transforma suas escolhas criminosas em produtos inevitáveis de circunstâncias externas. Ele teve inúmeras oportunidades de escolher caminhos diferentes, de usar sua posição e habilidades para o bem comum, de reconhecer o mal que estava causando e mudar de rumo. Cada uma dessas oportunidades foi deliberadamente rejeitada em favor de caminhos que trouxeram lucro pessoal, poder e satisfação de impulsos destrutivos. Adriano não foi vítima de determinismo social, econômico ou psicológico. Ele foi um agente livre que escolheu consistentemente causar dano a outros seres humanos para benefício próprio. Sua morte não deve ser lamentada como uma perda trágica ou uma oportunidade perdida de redenção. Ele teve décadas para se redimir e escolheu até o fim persistir em atividades que causavam sofrimento e morte.
O mundo se tornou um lugar mais seguro sem sua presença. E a única tragédia real é que ele conseguiu operar por tanto tempo antes de ser finalmente detido. O caso Adriano da Nóbrega deve ser estudado, analisado e lembrado não para glorificar ou romantizar sua trajetória, mas como aviso severo sobre os perigos de permitir que indivíduos sem escrúpulos infiltrem-se nas instituições que protegem a sociedade. Sua história é um estudo de caso sobre como o mal pode florescer quando encontra proteção política, complacência institucional e uma sociedade que prefere ignorar sinais de alerta a enfrentar verdades desconfortáveis. A única maneira adequada de honrar suas vítimas e prevenir casos similares no futuro é manter vigilância constante sobre nossas instituições, exigir transparência e accountability de nossos representantes e nunca permitir que considerações políticas se sobreponham à justiça e aos direitos humanos fundamentais. Adriano da Nóbrega escolheu ser um criminoso e essa escolha deve ser lembrada e condenada para sempre. Espero que este dossiê tenha esclarecido aspectos importantes sobre um dos casos mais emblemáticos da criminalidade organizada brasileira. Se este conteúdo foi útil para sua compreensão sobre como funciona a intersecção entre crime organizado e corrupção política, peço que considerem deixar um comentário compartilhando suas reflexões sobre o caso. Suas curtidas ajudam a ampliar o alcance deste tipo de análise investigativa. E não esqueçam de se inscrever para acompanhar mais conteúdos que desvendam os bastidores obscuros da realidade brasileira. A informação de qualidade é nossa melhor arma contra a impunidade e a corrupção.